Esse é um Capso e nós vamos falar agora que, meu amigo, deu ruim pro Xandão, tá? O pessoal voltou atrás. Olha essa manchete aqui na Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo. O que eu já expliquei para vocês? Mônica Bergamo fala pelo Alexandre de Moraes e pelo Gilmar Mendes. Ela tá dizendo aqui, ó, prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Ou seja, o que estão dizendo aqui os ministros do STF? Não vamos embarcar nessa, Xandão. Achamos que você exagerou, errou nessa parada, e ele errou mesmo. Mais do que isso, o que ele fez foi fazer um gesto de chantagem com o resto do STF, obrigando todo mundo a morrer com ele ou então abandonar ele de vez. E, felizmente, o STF decidiu abandonar o Xandão de vez. Tá? Isso daqui quer dizer que até o Gilmar Mendes abandonou o Alexandre de Moraes nessa história, meu amigo. A coisa tá feia lá no STF. O que o Alexandre de Moraes vai fazer, eu não sei. Eu recomendo a renúncia, mas eu não sei o que ele vai fazer, né? Vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui, meu amigo, é a derrota, perdeu. E felizmente, nós ganhamos. Isso aqui é uma vitória excelente pra gente, porque lembra que eu falei para vocês que a gente tinha esse risco, né? Eu não sabia o que ia acontecer. O Alexandre de Moraes fez essa prisão do Bolsonaro no intuito de, olha só, agora tá todo mundo junto, vamos todo mundo junto para Magnitsky, e aí vamos virar uma Venezuela, vamos fazer uma coisa estilo Venezuela e coisa e tal, ou então eu tô sozinho nessa parada e me fudi completamente, né? E aparentemente foi pro me fudir completamente, o pessoal resolveu não ir para Venezuela, o que é uma coisa muito positiva. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Laranjão é maior que Xerxes, Magnitsky no Careca, Gengivão venceu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, mais cedo a gente já fez uma reportagem, já fez um vídeo aqui falando sobre o racha no STF, que havia um racha. A gente não sabia quantas pessoas estavam de cada lado, né? Porque a notícia foi dada de um lado pela Revista Oeste, que falou que ministros do STF foram contra a prisão do Bolsonaro. E de outro lado tinha uma entrevista no Brasil 247 dizendo que ministros apoiaram Xandão e não sei o que lá. E aí a dúvida era quantos ministros estão de cada lado nessa história, né? Porque ministros pode ser um, pode ser dois, pode ser três, um não pode, né? Porque um seria, né, singular, mas pode ser dois, pode ser um também, sabe por quê? Porque esse pessoal costuma mentir, tá? Então eles falam ministros, mas na verdade é um ministro só que falou e coisa e tal, ou às vezes até nenhum, né? Enfim, e aí o que aconteceu agora foi o seguinte, na Folha de São Paulo, com a Mônica Bergamo, a coisa é mais séria. Não estou dizendo que a Revista Oeste não seja séria não, mas a Revista Oeste havia o risco dela ter falado que ministros são contra a prisão de Bolsonaro. Que ministros? Cássio Nunes e André Mendonça. Né? Porra, é óbvio que Cássio Nunes e André Mendonça são contra a prisão do Bolsonaro, né? Mas eu dava para perceber pelo tom da matéria que não, que realmente havia mais coisa aí, né? Que era um furo mesmo, a Revista Oeste deu um furo e a Mônica Bergamo foi depois aqui, porque aqui, pelo visto, se a Mônica Bergamo está falando isso, é porque foi Gilmar Mendes, não foi o próprio Alexandre de Moraes, evidentemente, né? Aqui, ó. Corte, que estava sendo elogiada por respostas a ameaças de Trump, passou a ser criticada. Aqui, ó, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro irritou ministros do STF e deixou Alexandre de Moraes isolado na corte. Isolado, totalmente isolado. Até o Gilmar Mendes ficou de fora. Magistrados, inclusive, que não participam do julgamento do ex-presidente da primeira turma, ou seja, Gilmar Mendes, que não está na primeira turma, e também alguns que a integram, como, né, Carmen Lúcia, Fux, consideraram que a decisão foi exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. O que eu falei para vocês? Insustentável. A posição do Alexandre de Moraes é insustentável. Não tem como garantir esse troço. Todo mundo sabe que vai dar merda nisso daí. Agora, eu tava com medo ainda. Por que eu tava com medo? Ah, insustentável, impossível, não pode, não sei o que lá mais. Né, sabe-se lá qual é a disposição dos ministros do STF de ir para Venezuela, né, transformar o Brasil numa Venezuela. Não, vamos todo mundo junto com o Xandão e deixa a Magnitsky para cá, deixa a Magnitsky para lá e vamos todo mundo junto aqui, a gente transforma, fecha essa porra aqui, o Brasil vai ser uma merda, vai quebrar as empresas no Brasil, vai ser terrível para a indústria, para
para a economia, mas a gente aqui, elite é elite, né? Quem está por cima no país sempre ganha dinheiro, sempre vai ficar feliz, não tem problema nenhum, né? A aposta entre integrantes do Supremo é que Moraes pode reconsiderar a determinação que encarcerou Bolsonaro em prisão domiciliar. Isso aqui é um recado para ele, tá? Isso é um recado para ele. O pessoal, o Gilmar Mendes, que é a última pessoa que ainda está apoiando Alexandre de Moraes na corte, está mandando aqui pela Mônica Bergamo um recado para o Xandão. Xandão, o negócio é o seguinte, meu amigo, deu ruim, volta atrás. O problema seria a personalidade do ministro, que dificilmente dá o braço a torcer e não costuma seguir ponderações de colegas. Caso mantenha a decisão, os integrantes da primeira turma poderiam derrubá-la, o que não é considerado impossível, porém é muito difícil de acontecer. Não, estão dizendo aqui, eles estão dizendo isso, eles estão querendo. Xandão, volta atrás nessa parada, porque ficou ruim, o pessoal da primeira turma não vai querer embarcar nessa sua. Isso daqui, e praticamente estão dizendo, olha só, a gente vai derrubar essa porra, tá, Xandão? A gente quer dizer que tá do teu lado, a gente tá dizendo aqui que a gente tá do teu lado, tá? Pra Mônica Bergamo, a gente diz que tá do teu lado. Mas olha só, se tu insistir nessa parada, a gente vai derrubar esse negócio, não vamos embarcar. Galera, nos livramos da Venezuela. Se isso aqui for verdade, né? Porque é lógico, é a Mônica Bergamo falando, ou seja, pode ser tudo mentira isso daqui. Mas nos livramos da Venezuela. De fato, o STF rachou, isolaram o Xandão vai tomar culpa, vai se ferrar completamente sozinho, mas a gente vai evitar o caminho pior nesse caso, né? Aqui, ó, do ponto de vista técnico, magistrados ouvidos pela coluna consideram que não faz sentido Moraes afirmar em decisão anterior que Bolsonaro estava liberado para proferir discursos em eventos públicos e privados e, na sequência, mandar prender o ex-presidente porque ele falou a manifestantes em Copacabana no domingo. Porque o Alexandre de Moraes falou na decisão anterior que ele estava liberado para proferir discursos em eventos públicos e privados. Uai, então, por que né, o fato dele ter ligado para o filho dele, ou o filho dele ter ligado para ele e ter botado ele para falar no discurso, por que isso é indevido, né? Enfim, do ponto de vista político, integrantes do STF afirmaram à coluna que a decisão de Moraes teve o condão de quebrar o consenso que existia até então entre amplos setores do empresariado, da imprensa e da opinião pública, que os ataques do presidente norte-americano ao Brasil estavam tendo resposta adequada do STF. Ou seja, o Alexandre de Moraes quebrou a espinha da resposta do pessoal. A esquerda do mundo todo já está falando que não, que o Trump está exagerando com o Alexandre de Moraes, que o Alexandre, tadinho do Alexandre de Moraes, só está cumprindo o seu papel. Aí me vai o idiota do Alexandre de Moraes e prende o Bolsonaro. Abriu um negócio desse tamanho agora, dizendo que... Pô, ele prendeu por quê? Ah, porque ele foi lá e falou com o filho dele durante uma manifestação. E não tem como justificar isso. Não tem como justificar. As pessoas perceberam que foi um ato desesperado do Alexandre de Moraes. O meu ponto nisso aqui, Alexandre de Moraes não vai voltar atrás. Isso daqui, essa coluna da Mônica Bergamo, é o Gilmar Mendes mandando recado para Alexandre de Moraes. Xandão, fudeu, já cheguei no meu limite, não vou mais além daqui. Volta atrás nesta porra que tu tá fudendo todo mundo aqui. O Alexandre de Moraes não vai voltar atrás. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes já passou do ponto de não retorno. Aliás, ele fez esse negócio exatamente para tentar jogar o pessoal. Ou vocês vão comigo, ou então vocês vão ser abandonados, eu vou ser abandonado, e aí acabou essa porra. Pelo menos eu prendi o Jair Bolsonaro, que era o sonho de infância dele, né? Alexandre de Moraes, quando trepou com a primeira namoradinha lá, ai, vou prender o Bolsonaro, ai, eu vou prender o Bolsonaro, né? O sonho de infância na vida dele era prender o Bolsonaro, né? Aí conseguiu satisfazer essa coisa, né? Olha só, a bancada ruralista cancelou a discussão sobre o tarifaço para priorizar protestos a favor de Bolsonaro. O Alexandre de Moraes conseguiu unir todo mundo. Vocês sabem que lá na Câmara tá todo mundo junto também, fizeram obstrução e coisa e tal. O Mota tá aqui, ó, cancelando sessão, rebatendo Eduardo, dizendo que decisão judicial se cumpre, não sei o que lá, e pipipipopopó. Mas ele é outro que deve estar falando pro Alexandre de Moraes, olha só, não dá, cara, tá todo mundo junto. Tá todo mundo a favor do Bolsonaro nessa história e contra o Alexandre de Moraes. Não tem sustentabilidade. E também o empresariado, que eu falei para vocês, os empresários brasileiros, tá todo mundo buzinando na cabeça dos ministros todos lá, inclusive do Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás. O Alexandre de Moraes agora vai para frente. De novo, entenda, isso aqui ó, é o Gilmar Mendes falando, Xandão, o negócio é o seguinte, cara, deu ruim, meu amigo. Dá um jeito de voltar atrás nessa parada aí pra gente tentar salvar essa porra. Se tu não voltar atrás, a primeira turma vai negar essa porra, né? Como eu falei pra vocês, isso vai pra primeira turma. Ah, mas ele não vai referendar. Não vai referendar, mas a defesa vai entrar com um recurso, isso vai chegar na primeira turma. A primeira turma vai derrubar essa parada.
O recado tá dado. O Xandão se fudeu. É muito divertido isso.